prometeu a mim e a você também. Glória a Deus. Pode se sentar. Obrigado, equipe de louvor. Nesse momento as crianças vão estar retirando para a escolinha, para também estar recebendo ali a palavra de Deus. E nós aqui vamos estar também recebendo a nossa porção da palavra. Amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor diz amém. Amém. Glória a Deus. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Quero que você abra a Bíblia do primeiro livro, Gênesis. Gênesis, no capítulo 13. Gênesis, no capítulo 13, versículo 9 ao versículo 11. Gênesis 13, do versículo 9 ao 11. Todos conseguiram achar? Amém? Então nós vamos ler agora. Antes de ler, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se você estiver aí com o seu telefone ligado ou conectado em alguma rede, por favor desligue ou coloque no silencioso, para que você não atrapalhe ou não distraia você próprio e nem a pessoa que está próximo de você. Alguém mais importante vai falar com você agora. Não eu, o Senhor. Amém? Nós precisamos aprender a ter duas coisas na casa de Deus: liberdade. Nós temos que aprender a ser livres na presença do Senhor, mas ao mesmo tempo nós precisamos aprender a ter reverência. Ser livre significa que eu não preciso ficar acanhado, eu não preciso ficar vergonhoso, contraído na presença de Deus. Eu posso ficar livre, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Mas reverência significa que ao mesmo tempo eu preciso ter respeito pela presença dEle. Amém? Então esse texto, primeiro, Gênesis 13, versículo 9 ao 11, diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou lá os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Fala para o seu irmão: separados um do outro. Esse texto, ele está falando de quando Abraão e Ló, eles se separam. Mas para que você possa entender a mensagem, a ministração que Deus tem no teu coração nesta noite, eu quero que você volte um pouco em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus ele faz a chamada para Abraão. Gênesis 12, versículo 1 e a parte A do versículo 4. Diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Amém? Fala para o seu irmão assim: Ló foi com ele. Aqui, nesse versículo, nesse capítulo 12 que nós lemos, todos conhecem muito bem, ou pelo menos aquele que já está na igreja há algum tempo, conhece muito bem, quando Deus ele decide dar origem a um povo que seja um povo de propriedade exclusiva sua. Deus ele resolve escolher e formar para si um povo que fosse o povo de Deus, e
Quantas pessoas gostariam de ser abençoadas? De ter uma família abençoada, de ter uma vida abençoada, de ter a bênção de Deus, de que cumpra na tua vida todas as promessas de Deus que estão na palavra. Quantos gostariam? Amém. Amém? E aqui, quando nós vemos que Deus chama Abraão, significa que o cumprimento dessas promessas, que o tomar posse de todas as heranças que Deus daria àquele povo, tudo isso passava por Abraão, a bênção estava sobre Abraão. E a Bíblia diz aqui que quando Deus chama Abraão, Ló, que é sobrinho de Abraão, ele vai junto com Abraão, ele pega carona na bênção, ele está indo junto com Abraão, e essas bênçãos, Ló, ele é o primeiro a ser beneficiado com a presença de Abraão, com a bênção, com as promessas que estavam sobre a vida de Abraão. A partir do momento que Ló, ele vai junto com Abraão, a Bíblia aqui não diz se Abraão chamou ou se Ló se ofereceu, mas eu acredito que quando Ló, ele fica sabendo que há tantas bênçãos sobre Abraão, que há tantas promessas para a vida de Abraão, então Ló, ele quer fazer parte desta bênção. E quando nós vemos para o Novo Testamento, da mesma forma que a bênção estava sobre Abraão, que as promessas passavam por Abraão, todas as bênçãos e todas as promessas, elas passam por Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1, no versículo 20, diz assim: porque todas quantas promessas de Deus estão nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus em nós. Está dizendo que todas as promessas feitas para Abraão, que todas as promessas feitas para o povo de Deus, que todas as promessas feitas para o povo do Novo Testamento, e em Jesus Cristo, elas têm uma confirmação, o sim e o amém, para que o povo de Deus seja abençoado e para que o nome dele seja glorificado. Então, da mesma forma que a bênção passava por Abraão, a bênção passa por Jesus Cristo. Agora preste atenção, no Velho Testamento, Paulinho ministrou aqui uma quarta-feira, a bênção estava condicionada pela obediência à lei. Se você obedecer, as bênçãos virão sobre você. Se você for fiel, as bênçãos virão sobre você, elas te acompanharão, quer você vá para a cidade, quer você vá para o campo, quer você vá para Ariado, quer você vá para Alfenas, quer você vá para o Nepal, quer você vá para a África, as bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Amém. Agora, no Novo Testamento, a bênção também passa pela obediência. Só que no Novo Testamento, a Bíblia diz que a palavra, Jesus, ele se tornou a palavra, ele é o verbo vivo. Então, o Evangelho é Jesus encarnado. E a bênção, o herdar das promessas do Novo Testamento, ele passa pela pessoa de Jesus Cristo, ele passa pela obediência ao Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus no Evangelho. Agora, não tem como eu obedecer a palavra se eu não tiver um relacionamento com a pessoa, porque a pessoa é a palavra, ou Jesus Cristo é a palavra em pessoa. Então, quando eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, quando eu conheço a pessoa, logo eu tenho condições de obedecer a palavra. Essa é apenas a palavra. Eu costumo dizer que há duas partes do Evangelho: a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. E muitas vezes, quando nós conhecemos apenas o princípio, quando conhecemos apenas a teoria, as regras, então nós corremos o risco de nos tornar pessoas legalistas, hipócritas, fariseus, porque nós conhecemos a palavra, mas não conhecemos a pessoa. Então a bênção passa pela obediência, e a obediência passa por eu conhecer a pessoa. Agora, preste bastante atenção. As pessoas não gostam de obedecer. A Bíblia diz que Deus, ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Mas as pessoas, às vezes, elas preferem sacrificar do que obedecer. Você imagina o seguinte: vamos supor
supor que eu esteja aqui na igreja e chegue aqui uma mulher que está à beira da separação no seu casamento, está sofrendo no seu casamento. E aí ela diz assim: pastor, eu quero ser feliz no meu casamento e eu ouvi dizer que o Senhor tem a fórmula para que eu seja feliz no casamento. E aí eu falo para ela assim: ok, sabe qual é a fórmula? Você vai ficar de joelhos agora e você vai caminhar de joelhos até a praça. Ela falou: pastor, isso é um grande sacrifício, mas vai dar certo? Vai dar certo. Eu tenho certeza que ela vai dobrar os seus joelhos e ela vai caminhar de joelhos até a praça. Mas se eu disser para ela: olha, a Bíblia diz que para que a bênção venha sobre o teu lar, sobre o teu casamento, você precisa se submeter ao seu marido e agir com sabedoria no teu lar. Ela vai dizer: é difícil. Ela não quer obedecer. E há crentes que são assim. Eles podem até fazer algum tipo de sacrifício, mas eles não querem obedecer. Você imagina que uma pessoa chega aqui, um jovem, chega aqui e diga: olha, pastor, eu quero ser bem sucedido na vida, eu quero me formar, eu quero ter uma boa esposa, eu quero ter um casamento, eu quero ter sucesso na vida. E aí então, eu digo para ele assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai arrumar aí matar os animais, e você vai pegar os restos desses animais, e você vai fazer um sacrifício assim, e você vai fazer aquilo outro, e ele vai: se eu fizer isso, eu vou ser bem sucedido na vida, é um sacrifício, mas eu vou, então eu vou fazer. Mas se eu disser para ele assim: você quer ser bem sucedido na vida? Josué 1:9, medita no livro desta lei, e tenha cuidado de praticar o que tudo nele está escrito, então o seu caminho será bem sucedido por onde quer que você andar. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: então eu tenho que obedecer o que está aqui? Eu não quero. Vamos supor que uma pessoa chega e diga assim: pastor, eu ouvi dizer que o senhor tem a fórmula para eu ser abençoado nas minhas finanças. Eu falo: tem. Você faz o seguinte, vai lá, vende o seu carro por 20 mil e traz o dinheiro para a igreja. 20 mil, Deus vai te dar 100 vezes mais. Quer dizer, você vai trazer 20 vezes 100? 2 milhões. Oh, 2 milhões. Pastor, se eu fizer isso, eu posso tanto no meu carrinho, pastor, de estimação, mas vai acontecer? Vai. Então eu vou fazer isso. Porque eu quero 2 milhões, eu não quero dar 20 não, mas eu dou, porque eu vou receber 2 milhões. Mas se eu disser para ele: traga todos os dízimos, significa o dízimo inteiro, 10%, não 5%, não 6%, todos os dízimos, diz Malaquias 6, significa que não é o dízimo pela metade, todos os dízimos, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que eu estou dizendo? Se você receber R$1, você traz 10 centavos. Se você receber R$10, traz R$1. Se você receber R$100, traz R$10. Durante todo o tempo, durante toda a vida, durante todos os meses. E aí você vai ter proteção sobre as suas finanças. E Deus vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Todo mês, pastor, de tudo que eu ganhar, não, eu não quero. Porque as pessoas não querem obedecer. Mas um sacrifício que vai ter um resultado rápido, mesmo que seja engano, ele vai fazer. Por isso tantas pessoas, por que vocês acham que tem essas propagandas na cidade? Traga a pessoa amada em tantos dias. Traga, eu faço isso, eu faço aquilo outro em tantos dias. E as pessoas vão lá. As pessoas sabem que é engano, mas elas vão lá e elas pagam. Outro dia lá em Alfenas, uma prima minha pagou 2 salários mínimos, porque prometeram que ia trazer a pessoa amada. 2 salários mínimos. Agora, aí tem uma que lá agora está escrito assim: só paga depois do resultado. Eu estou curioso para saber como é isso. Eu estou curioso. Eu falei com uma moça. Então é o seguinte: você vai lá e diz que você quer o Tom Cruise. E você só vai pagar
passa pela obediência. Muitas pessoas não querem obedecer. E aqui, nesse texto, a gente vê que Abraão recebe as promessas, a bênção estava em Abraão, e Ló estava sendo participante. Ele deveria obedecer a Abraão. Se ele estava no caminho com aquele que é o homem da bênção, ele não poderia entrar em contenda com essa pessoa. Ele deveria obedecer, ele deveria submeter, ele deveria evitar a contenda. Mas se você for ver em Gênesis, no capítulo 13, nos versículos anteriores, o porquê que eles estão separando, é porque há contenda entre Abraão e há contenda entre Ló. E eles já não podem andar juntos. E sabe, igreja, quando é que acontece uma contenda entre nós e Jesus Cristo? É quando nós deixamos de obedecê-lo, começamos a fazer a nossa própria vontade, escolher o nosso próprio caminho e o nosso próprio lugar. É onde começa a contenda. E aí vai chegar um tempo que nós já não podemos mais andar com ele. Vai chegar um tempo que não podemos mais estar com a pessoa dele. Vai chegar um tempo que vai ficar incompatível eu andar com ele, eu estar no mesmo lugar com ele. E é isso que acontece aqui com Ló. Ele já não pode estar mais com Abraão. E aí é onde nós chegamos nesse texto que eu li aqui, de Gênesis, no capítulo 13. Olha o que está acontecendo aqui. Sabe o pior que eu vejo aqui, igreja? Sabe o pior? É que Ló, ele sabia que a bênção estava sobre Abraão. Ele estava caminhando com aquele que tinha a bênção. Mas aqui, ele não faz questão mais de seguir Abraão. Ele não faz questão mais. Para ele é indiferente agora seguir Abraão. É indiferente agora ser participante da bênção de Abraão. Você sabe o que é mais triste da gente, pastor, líderes, pastorear nessa pós-modernidade, pastorear nesse tempo de hoje? É que a maioria das pessoas tanto faz, não faz diferença para elas. Antes, quando há um tempo atrás havia mais temor, quando as pessoas, quando você dizia algo, você via que uma pessoa estava desviando do propósito de Deus, quando você via que uma pessoa estava deixando de andar com Jesus, quando você via que um jovem estava indo para o pecado, quando você via que uma pessoa ela estava fugindo daquele ministério, daquele plano bonito que Deus tinha para a vida dela, e você alertava aquela pessoa, a pessoa chorava, a pessoa falava: pastor, me ajuda, eu não posso deixar isso acontecer comigo, eu preciso voltar. E hoje as pessoas ficam indiferentes, já não faz mais diferença para elas. A maioria das pessoas você vai aconselhar, você vai dizer, elas estão indiferentes. Já não faz diferença se ela está com Jesus no caminho ou não. Não faz diferença o lugar que ela está. Já não faz diferença se ela vai ter um ministério que Deus confiou e que Deus quer que ela tenha ou não. Já não faz diferença se ela vai pecar ou não. Já não faz diferença se a bênção vai estar sobre ela ou não. Já não faz diferença se ela vai para o céu ou não. Já não faz diferença. Está acontecendo, igreja, aquilo que Jesus, ele disse em Mateus 24, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos iria esfriar. Se você olhar hoje, tanto o cenário, tantas coisas acontecendo, tanta brutalidade, coisas terríveis acontecendo, tantas tragédias, parece que as pessoas já não faz mais diferença. Parece que as pessoas já não se comovem mais. Eu fiquei sabendo, aconteceu, o Daniel estava me mostrando umas fotos, aconteceu um acidente, morreu um casal, morreu um jovem de apenas 19 anos, e tudo que a gente faz, a gente dá notícia um para o outro, e hoje está mais fácil, na hora você vê a foto, aquilo, mas já não faz muita diferença para nós, não é assim? Sabe por quê? Porque tudo está ficando normal, nós estamos ficando indiferentes. O nosso coração está esfriando. As coisas já não fazem mais diferença. E o pior é que a gente está fazendo assim, agindo assim com as coisas de Deus. Ló não fazia mais questão. Tem pessoas que não fazem mais questão. Eu não faço questão de estar no domingo ou não. Eu não faço questão de estar na quarta ou não. Eu não faço questão mais de orar. Eu não faço questão se eu vou estar escalado para cantar ou não. Se eu tenho ministério
poderia, quando Abraão disse, olha, não tem como a gente continuar junto, não tem como. Ló poderia, não, olha, o que eu preciso fazer? Olha, Abraão, eu me arrependo, olha, vamos acabar com essa contenda, eu me submeto, eu quero estar com você, a bênção está em você, as famílias da terra serão benditas em você, aquele que você abençoar vai ser abençoado. Ele poderia fazer isso, mas ele não, ele simplesmente aceita, não faz diferença. E por que não faz diferença? Sabe por quê? Olha o que diz aqui no versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor. Então olha só o que acontece. Sabe por que não faz diferença para ele? Porque ele está deslumbrado com outro caminho. Sabe por que a presença de Deus não faz mais diferença na vida de muitas pessoas? Se vai estar com Deus ou não, se está no lugar da adoração ou não, se está na presença de Deus ou não, porque estão deslumbrados com outros lugares, estão deslumbrados com outros caminhos. Há pessoas que eles estão, tudo que está acontecendo aí fora, todo o contexto que está envolvendo esse mundo, toda a tecnologia, toda a correria, tudo aquilo que está acontecendo aí fora, todos os prazeres, tudo aquilo está deslumbrando as pessoas, de maneira que elas já não faz diferença se elas estão com Jesus ou não, ou o pecado tem tomado conta, as pessoas, o comodismo tem tomado conta, as pessoas têm ficado, algumas pessoas estão deslumbradas com alguma coisa, com alguma pessoa, pessoas estão deslumbradas com um namoro, pessoas estão deslumbradas com um casamento, pessoas estão deslumbradas com uma riqueza, pessoas estão deslumbradas com todo o movimento desse mundo. E para elas já não fazem mais diferença, porque encontraram algo mais agradável. Mas só que aquele lugar era um lugar de destruição. Aquele lugar que Ló escolheu, que parecia bonito, que era um lugar que agradava a vista. Lembra quando Eva, ela cai? A Bíblia diz que Eva cai porque o fruto era agradável aos olhos. Era algo agradável. Era algo que agradava os olhos. E aqui está essa mesma estratégia do diabo. Ele é algo que agrada os olhos, é algo que faz a nossa vontade, mas é um lugar de destruição. Como Jesus disse, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam esse caminho. Como Provérbios diz, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final dele tem morte. E o problema é que muitas pessoas hoje já não faz diferença o estar no mesmo lugar que Jesus, estar com aquele que tem a bênção, aquele que nele há o cumprimento de todas as promessas, nele há o sim e o amém. As pessoas não fazem a diferença porque estão deslumbradas com outros caminhos, em outros lugares. Isso está acontecendo aqui com Ló. Ele não faz questão. Muitas pessoas já não fazem questão. Muitas pessoas se afastaram de Jesus Cristo porque escolheram um lugar que seja mais agradável. E quando eu estou falando de lugar, eu não estou falando de um lugar, uma zona geográfica. Muitas pessoas encontraram um lugar de comodismo, muitas pessoas encontraram um lugar de pecado, muitas pessoas encontraram um lugar de indiferença e estabeleceram ali. A Bíblia diz que Ló, ele estabeleceu com a família dele em Sodoma. Ele não apenas passou por ali, mas ele estabeleceu ali. E tem pessoas que estabeleceram um lugar. Tem pessoas que se estabeleceram num lugar de depressão. Tem pessoas que estabeleceram num lugar de mágoa. Tem pessoas que estabeleceram num lugar de frieza. E ficaram ali, porque é mais agradável. Muitas pessoas se estabeleceram num lugar de pecado. Sabe por quê? É mais agradável. Quantos jovens têm aberto mão das preciosas promessas
promessas que Deus tem para a vida deles, porque encontraram um outro lugar. Quantas pessoas já não fazem questão do chamado de Deus para a vida deles, porque encontraram outro lugar, estabeleceram esse lugar. Vi no culto, talvez você fale, pastor, mas nós estamos aqui, nós estamos neste lugar, na igreja. Eu não estou falando deste lugar na igreja, porque muitos estão na igreja, mas não estão aqui. Muitos estão aqui, mas não estão com Jesus, não estão no lugar que Jesus está. Porque encontraram outro lugar e se estabeleceram neste lugar. Qual é o lugar que você está? Onde você está? Qual é o lugar? Porque muitas vezes esse lugar que nós encontramos pode ser agradável, pode fazer a nossa própria vontade, é um lugar de conforto, mas também pode ser um lugar da destruição da nossa vida espiritual. E sabe o que é pior? Muitas pessoas, quando você fala de destruição da vida espiritual, eles estão agindo também como loja, não faz diferença. Que diferença faz a minha vida espiritual, pastor? Eu tenho serviço, eu tenho meu dinheiro, eu tenho romance, eu tenho um casamento, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Pastor, que diferença faz? Eu tenho corrido atrás de tantas coisas e tenho conquistado tantas coisas. Pastor, que diferença faz? Muitas pessoas estão agindo assim, porque encontraram um outro lugar. Mas o Evangelho e as boas novas, boas notícias, o Evangelho, olha, sabe o que é tremendo do Evangelho? Se eu termino essa mensagem aqui, eu estou vendo tensão no rosto de vocês, talvez até medo. Talvez algumas pessoas que possam ter encontrado em outro lugar, até dizer, não tenho esperança para mim. Mas o Evangelho, ele é de boas notícias. As boas novas de Deus. E eu tenho aqui nesse texto, nesta passagem, nesta história, 3 boas notícias para você. Talvez você está aqui nesta noite, você está em outro lugar. Talvez há tempo você já saiu da presença, você já saiu do propósito, você já abriu mão da herança. Por quê? Porque talvez você se deslumbrou com outro lugar, ou talvez este lugar é um lugar de comodismo para você. Você acomodou ali, você estabeleceu ali. Só que este lugar também é de destruição, e você precisa sair dali. E sabe qual a boa notícia para você? Primeira boa notícia: mesmo você estando num lugar de destruição, Deus não desiste de você. Fala isso para o seu irmão: Deus não desiste de você. 14. Você não precisa abrir, mas depois você vê em casa. Gênesis 14, no versículo 12 a 17. Ló, ele é levado cativo. Ló e a família dele, todos os bens dele, eles são levados como escravos. Eles são escravizados, eles são levados cativos. E muitas vezes, quando nós afastamos desse lugar, quando nós afastamos de Jesus Cristo e nos estabelecemos num outro lugar, o diabo está doido para prender você de novo. O diabo quer aproveitar essa oportunidade que você está afastado para destruir você. Porque ele sabe que a qualquer momento você pode voltar. Como hoje eu sei que tem pessoas que vão voltar. Então ele quer destruir. Mas sabe o que Abraão faz aqui? Abraão fica sabendo que Ló está cativo, que Ló está correndo perigo. Abraão reúne com alguns homens, ele vai lá, e ele livra Ló, ele resgata Ló, e tudo aquilo que pertence a Ló. Quando você está neste lugar, Deus não desiste de você, Ele quer ir lá te buscar. Jesus vai lá te buscar neste lugar, igreja. Amém. Uma outra boa notícia aqui é que
nós temos um intercessor que não se esquece de nós. Louvado seja Deus. Quando Ló está naquela cidade, a Bíblia diz que o pecado daquela cidade sobe até Deus e Deus decide destruir aquela cidade. E tudo que tem lá, inclusive Ló e a família de Ló, e Abraão então começa a interceder por Ló. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos um intercessor que Ele não quer nos deixar nesse lugar de destruição, Ele não quer nos deixar acabar com a nossa vida espiritual. Ele é o intercessor que está intercedendo por nós no momento que você está fraco, no momento que você está no pecado, no momento que você está deslumbrado com o mundo, que você saiu da presença dEle. Ele está intercedendo por você. Por isso que muitas vezes coisas piores não acontecem na tua vida. Muitas vezes quando você está afastado da presença de Deus, o diabo quer destruir você, o diabo quer acabar com você, mas o intercessor não deixa. E a outra boa notícia é que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai lá naquele lugar, fica com você lá e tenta te tirar de lá. Glória a Deus. Em Gênesis 19, a Bíblia diz que Deus manda 2 anjos. E aí eu quero que você vá em Gênesis, no capítulo 19. Preste atenção, Deus manda 2 anjos para tirar Ló. Deus vai destruir a cidade. Mas Deus, através da intercessão de Abraão, preste atenção, Abraão diz: Senhor, se tiver 5 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir. Deus falou: não vou destruir, Abraão. Mas só que Deus não encontra justo nenhum. Ló não era justo. Jó tinha saído da presença de Deus. E muitas vezes nós estamos lá e já apartamos de Deus. Não temos força nem para orar. Mas Deus envia o Espírito Santo para tocar na tua vida novamente. E olha o versículo 15 do capítulo 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele e a mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Louvado seja Deus. Preste atenção olha a posição de Ló. Ele está ali, está prestes a chover fogo e enxofre, destruir toda a cidade que está ali, tudo que está naquela cidade. E a Bíblia diz que Ló ainda está demorando naquela cidade. E o anjo tem que puxar ele pela mão. Tem pessoas que sabem que estão no lugar de destruição. O Espírito Santo está falando, hoje que você está aqui, mais uma vez o Espírito Santo está falando com você. Talvez hoje o Espírito Santo está puxando você pela mão, para que você tenha uma última oportunidade de sair deste lugar. E você está demorando. Talvez Deus tenha falado com você um ano e você está demorando. Talvez Ele tenha puxado você com uma mão, mas você está segurando com outra. E você está fazendo força com Ele. E está prestes a vir a destruição. Preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele envia o Espírito Santo para te tirar daquele lugar de destruição. E se for preciso, se você estiver demorando, se você estiver titubeando, porque esse é o lugar do meu conforto, esse é o lugar que eu quero ficar, esse é o lugar que eu faço a minha própria vontade, este é o lugar que eu não tenho que obedecer, eu quero ficar, mas o Espírito Santo está te puxando pela mão, antes que venha a destruição. Boas notícias: Deus não desiste de você. Nós temos um intercessor.
O Espírito Santo, aquele que fala com você agora, quer te tirar desse lugar. No versículo 17 desse mesmo texto que a gente estava lendo, preste atenção aqui. Eu vou orar agora. Eu vou parar por aqui essa mensagem, porque a conclusão dessa mensagem, se eu for entrar agora nesse versículo 17, vai demorar 30 minutos. Então preste atenção, eu vou encerrar essa mensagem agora e eu vou orar. Mas eu vou fazer um acordo com você. Na quarta-feira eu vou concluir essa mensagem. E você vai estar aqui. Ou pelo menos você vai fazer o possível para estar aqui. É muito importante a direção que o anjo dá quando ele tira Abraão e a família dele da cidade. Ele dá direção preciosas para as nossas vidas, mas eu vou falar isso na quarta-feira. Porque se eu vou falar agora, talvez eu vou me empolgar e nós vamos sair daqui 10 horas. Eu sei que você está disposto a ficar, mas mesmo assim eu vou terminar. Quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar pela sua vida. Em primeiro lugar, preste bastante atenção. Talvez há pessoas aqui que já entraram, estão andando com Jesus caminho afora, mas um dia perderam a presença dele. Mas talvez há pessoas aqui, visitantes, ou pessoas que começaram a vir há pouco tempo, que ainda nem sequer começaram ainda, nem sequer ainda teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de começar a caminhar com Jesus. E hoje também, antes da gente orar por isso, por aquelas pessoas que querem sair daquele lugar, eu quero orar por você que está aqui nesta noite, começou a vir na igreja há pouco tempo, ou está nos visitando pela primeira vez, e você hoje fala: olha, eu sei que eu aprendi hoje que as bênçãos estão sobre Jesus, que as promessas estão sobre Jesus, que a bênção sobre a família, a bênção da prosperidade, a salvação da minha alma, ela passa unicamente por Jesus Cristo. E nesta noite, você diz: eu quero hoje, pastor, tomar uma decisão e orar, que eu quero andar como Ló começou a andar com Abraão. Eu quero hoje começar a andar com Jesus Cristo. E se você quer hoje, você que nunca fez isso ainda, que você ainda não fez uma oração como essa, eu quero orar por você hoje, antes de orar pela igreja. Eu quero que, se você quer receber essa oração, você que faz pouco tempo que está na igreja, que nos visita pela primeira vez, se você quiser isso hoje, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém? Amém, amém. Há 4 pessoas, há mais alguém? Você hoje gostaria, essas pessoas que levantaram a mão, eu gostaria que vocês viessem aqui ao altar antes das outras pessoas, que eu quero orar pela sua vida. Todas as 4 pessoas que levantaram a mão, quem está acompanhando, se quiser vir junto, pode vir. Os líderes podem estar cada um orando por uma pessoa. Louvado seja Deus também. Mas nesse momento é um momento muito importante, onde há vidas aqui que estão entregando e entrando neste caminho com Jesus Cristo, caminho da bênção, caminho das promessas, caminho do cumprimento das promessas e das heranças que Deus tem para aqueles que andam com Ele. Líderes, estejam orando por essas vidas, estejam orando por eles agora. Senhor, eu oro por essas pessoas, eu oro para que o Senhor venha, que o Espírito Santo complete, confirme, fundamente a obra que está sendo feita na vida deles hoje. Que não seja algo de momento, Senhor, que não seja nada da emoção, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo realmente faça a obra em cada um desses corações nesta noite, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui no altar, olhem para mim agora, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu entendi a Tua palavra, e eu entendo que o Senhor é o Senhor da bênção, o Senhor das promessas. Tu és o único Salvador. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve para mim uma nova história a partir de hoje. Eu te recebo como único Senhor e suficiente Salvador. Amém. Me ajuda
a perseverar no teu caminho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sempre um abraço. Deus abençoe. Que vocês sejam bem-vindos. Um aplauso para esses irmãos. Quero fazer uma oração por você, por isso eu pedi para não dispersar. Eu quero que você feche os seus olhos, para que você possa continuar nessa meditação. E preste bastante atenção. Eu quero fazer uma oração para você, que nesta noite, você quer voltar para o mesmo lugar que Jesus. Eu quero orar por você que nesta noite, você quer dizer, olha, eu quero estar no caminho da obediência, eu quero estar com aquele que é o autor da bênção. Muitas vezes eu tenho me apartado dele. Eu sei, igreja, que isso não é fácil de fazer. Eu sei que há orgulho, eu sei que há o inimigo não querendo deixar você fazer, mas veja o Espírito Santo te puxando pela mão nesta noite. E dizendo que este não é o teu lugar, o teu lugar é na presença de Jesus. O teu lugar é aquilo que Deus chamou, é o ministério que Deus te confiou, é o chamado que Ele tem para a tua vida. E nessa noite eu quero orar por você. Você hoje está sentindo o Espírito Santo falando com você. Você está sentindo hoje o Espírito Santo te pegar pela mão. Você está sentindo hoje o amor de Deus por você. E você reconhece o agir desse intercessor que tem intercedido por você, Jesus Cristo justo. E hoje eu quero orar por você. Eu gostaria que você viesse até o altar. Eu quero orar pela sua vida. Que você possa romper em fé. Que você possa romper com tudo aquilo que possa te segurar. E você possa vir até o altar nesta noite, que eu quero orar pela tua vida. E eu sei que o Espírito Santo está falando com vidas. E eu sei que o inimigo vai conseguir segurar algumas vidas. Mas eu oro para que o Espírito Santo traga você pela mão. Eu oro para que o Espírito Santo conduza você nesta noite. Porque o Espírito Santo de Deus está agindo neste lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele veio para resgatar você. O nosso intercessor intercedeu por você nessa noite. E Ele veio para te resgatar. E nessa noite, volte para o lugar. Volte para o lugar da adoração. Volte para o lugar onde você encontra segurança. Volte para um lugar que talvez não seja o lugar mais confortável, porque é um lugar de renúncia, é um lugar que você muitas vezes você tem que negar a sua própria vontade, mas é um lugar de vida. É um lugar de vida. É um lugar de bênçãos, é um lugar de cumprimento das promessas, igreja. Todas as promessas feitas nós, nele está o sim e o amém, para a glória de Deus Pai. Por isso, nesta noite, que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa no teu coração. Que o Espírito Santo conduza você para fora. Na quarta-feira nós vamos continuar e você vai ver qual é a direção quando Ele te traz para fora, quando Ele te tira do lugar de instituição, qual a posição que você deve tomar. Mas hoje simplesmente volta a se deleitar na presença dEle. Hoje sinta o amor, o carinho de Deus pela tua vida, que não desistiu de você, ainda que você foi para um lugar que não era o mesmo lugar que Ele queria. Ele não desiste de você. Ele está aqui, mais uma vez Ele está aqui, mais uma vez Ele veio ao culto, mais uma vez Ele intercedeu por você, mais uma vez o Espírito Santo falou com você, mais uma vez, mais uma vez. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. A Bíblia diz aqui que pela misericórdia de Deus os anjos puxaram Ele para fora, porque Ele estava demorando muito
que poderia não dar mais tempo, poderia ser tarde demais, mas pela misericórdia, os anjos o puxaram e eles foram salvos. Ló foi salvo, as filhas de Ló foram salvas. E nesta noite, o Espírito Santo salva você. Nesta noite, ele é o intercessor, aquele que é o teu advogado, ele te resgata e ele te traz para o lugar, o mesmo lugar que ele está, a presença dele. Por isso, coloque as suas mãos agora em posição de receber. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Eu sei, Senhor, o quanto o Senhor falou comigo. Eu sei quanto o Senhor quer advertir. Eu sei, Senhor, que muitas vezes é doloroso aquilo que precisa ser feito, mas quando nós permitimos que seja feito, algo maravilhoso acontece. Eu sei que algo está acontecendo nesta noite. Eu sei que algo está acontecendo nesta noite. Eu sei, Senhor, que para muitas pessoas que estão aqui nesta noite, a vida delas nunca mais será a mesma. Aleluia, Senhor. Eu creio nisso. Sela essas palavras. Eu creio, Senhor, que pessoas que afastaram da tua promessa, que afastaram do teu propósito, hoje retornam. Amém. Para que as promessas do Senhor, para que o chamado do Senhor, para que as bênçãos do Senhor se cumpram na vida deles. E eu oro agora por cada uma deles, Senhor, que o teu Espírito Santo agora, que a pessoa de Jesus Cristo possa agora tocar em cada vida, que o nosso intercessor que nos trouxe até aqui nesse altar possa tocar em cada vida agora, que cada pessoa agora possa sentir o teu toque, que cada pessoa agora possa sentir o Senhor tomando cada um deles pela mão agora. Sinto o Senhor te tomando pela mão agora e te trazendo, te tirando daquele lugar que você estava e te trazendo para Ele, te colocando no caminho novamente, endireitando as suas veredas novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja esse Deus que não desiste de nós. Por isso Ele te toma pela mão. Diz a palavra de Deus: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. O Senhor o levantará, Ele não desiste. Igreja, muitas vezes há pessoas que demoram demais. Há pessoas que demoram demais e o tempo passa. Há pessoas que demoram demais e já não é possível fazer mais nada, ainda que o Espírito Santo tentou puxar. Mas louvado seja Deus que para você não foi assim. Faz a tua obra, Senhor. Completa a tua obra. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até os dias de nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, receba essa bênção. Tome posse das promessas. Você é herdeiro das promessas, como herdeiro com Jesus Cristo, de todas as promessas que Deus tem na palavra dele. Tome posse nesta noite e volte em nome de Jesus. Dê um aplauso para ele. Para a glória. Louvado seja Deus. Dê um cumprimento aí do teu irmão. Fala: louvado seja Deus. Louvado seja Deus.